Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, segunda-feira, começamos uma nova semana, o novo de Deus. Hoje Deus te dá uma oportunidade de começar um novo dia, de começar uma nova semana, de começar uma vida nova na presença do Senhor, na presença de Deus que enche tudo, que dá sentido a tudo. Deus é luz. E onde chegam as luzes, a treva não existe mais. A treva é dissipada. Permita que nessa semana que se inicia, a luz do céu entre na sua vida. E deixa ela entrar agora, abrindo a janela, para que um facho da luz do céu entre por meio do Evangelho. O Evangelho que Jesus, por meio da sua igreja, nos propõe nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro, está em Marcos capítulo 2, versículos 18 a 22. O texto desse Evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Abra então a descrição e acompanha comigo a liturgia, o Evangelho que a igreja nos propõe nessa segunda-feira, 16 de janeiro de 2022. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca e o pedaço novo da veste usada torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e se perderá juntamente com os odres. Mas para o vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os fariseus jejuam? E por que os seus discípulos não jejuam? Por que os seus discípulos comem e bebem, inclusive participam de festas na casa dos publicanos? Você se lembra que Jesus havia convidado Levi e Mateus, que é o Evangelho de sábado, para ser seu discípulo? Jesus havia encontrado Mateus na coletoria de impostos e disse: segue-me. Imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. E naquela noite Mateus fez uma festa para Jesus, com seus colegas, com seus amigos que também eram publicanos e que também passaram a seguir Jesus. Deram uma grande festa. O fato de Jesus participar de uma festa entre os publicanos, entre os pecadores públicos, escandalizava os fariseus. Jesus disse para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então eles não podiam mais argumentar. Jesus quebrou o argumento deles bem no meio. Como que eles argumentariam? Diante dessa imposição de Jesus, diante desse argumento poderoso de Jesus. Então eles vão e falam: mas então por que seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam. Os fariseus jejuam. Por que os seus discípulos estão comendo e bebendo, inclusive com pecadores, inclusive na casa de um publicano? E Jesus vai dizer que existe um tempo para cada coisa. Como vai dizer o Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Existe um tempo para cada coisa. E Jesus diz: agora não é o tempo deles jejuarem, porque eu estou com eles. Eles estão com o noivo, eles estão na festa do casamento. Não convém jejuar numa festa de casamento. Mas há de chegar um dia em que o noivo lhe será tirado, e então eles jejuarão. Querido, o que Jesus está dizendo?
A felicidade completa é a presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar na felicidade completa. E Jesus vai dizer, eles não jejuam porque eles estão na minha presença. Eu estou com eles, eles não podem jejuar agora. Porque a minha presença é a felicidade completa. E é por isso que os discípulos, quando Jesus caminhava com eles, ao longo daqueles 3 anos de vida pública, eles não jejuavam. É um símbolo que Jesus quis nos deixar, para nos mostrar que se estivermos na presença de Jesus, aí teremos a felicidade completa. Não que Jesus fosse contra o jejum, você se lembra bem que quando Jesus foi batizado por João, ele se retirou ao deserto, e durante 40 dias e 40 noites ele jejuou. Não comeu pão, não tomou água, ficou 40 dias sem se alimentar no deserto. Assim inaugurou a sua vida pública por um jejum quaresmal, um jejum de 40 dias. Jesus não era contra o jejum. Mas ele mesmo diz, há de chegar um momento em que o noivo será tirado e então eles jejuarão. Jesus estava falando da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Depois que Jesus ascende aos céus, lá, sentado à direita do Pai, ele aguarda os seus apóstolos, ele aguarda os seus discípulos, ele aguarda aqueles que vão obedecer a palavra do Senhor que diz em Marcos capítulo 13, versículo 13, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus no céu aguarda a todos esses que crerão e buscarão a salvação. Mas, queridos, para alcançar essa salvação é preciso passar pelo jejum. O Filho do Homem será tirado e então jejuarão. E esse é o tempo que nós vivemos. O tempo que está entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda gloriosa. Ou o momento em que vamos a Ele por meio da nossa morte corporal. E se nós não dermos muita bola fora, se nós obedecemos a palavra de Deus que nos diz em Levítico 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Se nós obedecemos a palavra de Deus que nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como o Senhor teu Deus é perfeito, nós alcançaremos o alto da montanha. E lá teremos a felicidade completa, onde não há jejum, onde não há tribulação, não há sofrimento. Onde vai dizer o Apocalipse capítulo 7, Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, no alto da montanha. Mas para chegarmos lá, já que estamos entre o tempo da ascensão de Jesus e da sua segunda vinda gloriosa, estamos no tempo do jejum. Queridos, o que é o tempo do jejum? A gente tem 2 interpretações. A interpretação literal e a interpretação plena. A interpretação literal, literalmente, jejuar mesmo, abster-se de comer determinados dias da semana e também fazer mortificações e penitências. Abster-se de comer coisas que você gosta durante um determinado período de tempo. Durante 40 dias não comerei doces, como nós fazemos na quaresma, não comerei carnes. Durante um ano não comerei doces. Durante um ano não tomarei café. Vou fazer essa abstinência, vou me abster do café, que eu gosto muito. Vou me abster do doce, que eu gosto muito. Vou me abster de comer pão, que eu gosto muito. Ou então, durante um dia da semana, a sexta-feira, que é o dia do jejum, não vou fazer uma refeição. Eu vou tirar o almoço, vou tirar o café da manhã. Ou vou ficar o dia inteiro sem comer. Ou eu vou comer apenas pão e beber apenas água, o jejum a pão e água, que é o jejum que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que é o que mais agrada ao seu Imaculado Coração. Isso é o jejum de forma literal. E nós precisamos fazer jejum. Mas por que, Fábio, fazer jejum? Deus quer que a gente passe fome? Deus quer que a gente se sinta mal, fraco? Por que Deus quer que a gente faça jejum? Queridos, nós temos 3 inimigos. O mundo, o demônio e a carne. O mundo é o sistema do maligno. O próprio Jesus vai dizer que o príncipe desse mundo é o demônio. O mundo conspira para que nós nos conduzamos ao pecado. Quando nós nos deixamos conduzir pelo espírito do mundo, nós pecamos e nos afastamos de Deus. Por isso é preciso conduzir-se pelo Espírito Santo, pela sagrada tradição da igreja, pela sagrada doutrina, pelo sagrado magistério, pela sagrada escritura. Isso que precisa conduzir a nossa vida.
Aquilo que a igreja ensinou e ensina ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Não as coisas do mundo. Não as coisas que passam. O mundo é nosso inimigo. O demônio nem se fala. Não preciso nem explicar para você o quanto o demônio é nosso inimigo. Ele se perdeu porque desobedeceu a Deus, porque foi soberbo. E por inveja ele quer que todos nós vamos ao inferno. Ele não pode ofender a Deus, ele não pode agredir a Deus. Então ele agride os filhos de Deus, que foram feitos à sua imagem e semelhança. E lançando homens e mulheres ao inferno, ele zomba de Deus e se vinga do Senhor. Por isso o demônio quer a nossa perdição. Por inveja, por ódio, ele quer nos levar ao inferno. E ele há de tentar até o último dia das nossas vidas. Por meio da tentação. O que é a tentação? O próprio nome diz tentar. Para tentar nos levar ao inferno. É uma tentativa do demônio de nos levar ao pecado. Ele é nosso inimigo. Precisamos nos revestir de oração, de vida de graça, de santidade e, sobretudo, dos 2 sacramentos que a gente pode frequentar, que é o sacramento da penitência, a confissão e o sacramento da Eucaristia. Assim lutamos contra o demônio. Então temos esses 2 inimigos, o mundo e o demônio, mas também temos um terceiro inimigo que é a carne. A nossa carne, a nossa tendência para o mal, aquilo que a igreja chama de concupiscência, que é a tendência para o pecado. E aí está a necessidade do jejum e da abstinência. Porque quando a gente faz jejum e abstinência, a gente doutrina o nosso espírito a dominar a carne. Como Jesus disse no Getsemane, a Pedro, Tiago e João, que cochilavam enquanto ele estava em sua agonia mortal, suava sangue. Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, a carne é nossa inimiga. A carne é a louca da casa, que está sempre se cortando, sempre se batendo, sempre se matando. É preciso então colocar uma camisa de força nessa louca da casa, senão ela vai se matar. Você está me entendendo? Se você não dominar a sua carne domina a sua alma e te leva ao inferno. Por isso o jejum e a abstinência são necessários. Vai vir um tempo em que o Filho do Homem será tirado. Então eles jejuarão. É necessário jejuar. Nesse vídeo de hoje eu quero te convidar a usar essa arma de salvação que Deus nos dá, que é o jejum. Sexta-feira é dia de mortificação, de penitência e de abstinência de carne. O católico não come carne na sexta-feira. Mas eu quero te convidar a fazer um jejum. Se você puder, se você tiver condições, jejue segunda, quarta e sexta. Se você não consegue, jejue quarta e sexta. Se você não consegue ainda, jejue ao menos sexta-feira, que é o dia da paixão do Senhor, dia que fazemos memória da morte de Jesus na cruz. Jejue na sexta-feira. Se você pode ficar o dia inteiro sem comer, fique. Se você consegue ficar o dia inteiro comendo pão e água, glória a Deus. Se você não consegue, retire pelo menos uma refeição. Uma refeição. Não vou tomar café da manhã, só vou comer meio-dia no almoço. Ou então vou tomar café e não vou almoçar. Só vou comer à tarde, para 17 horas. Ou não vou jantar, não sei. Retire uma refeição e ofereça a Deus. E quando você sentir vontade de comer, você domina essa vontade, não coma. E assim você vai dominar a sua carne. Não é a sua carne que vai te dominar. Queridos, hoje em dia o mundo tem conduzido as pessoas a satisfazerem os apetites carnais. As pessoas vivem buscando prazer e fugindo das coisas desagradáveis. Isso faz com que nós nos tornemos animais, porque os animais que vivem assim. O cachorro, ele vive apenas para satisfazer os seus instintos carnais e fugir daquilo que lhe é desagradável. Assim são todos os animais. Estamos nos tornando bestas, estamos nos tornando animais. Não pode ser assim. Sobrepõe a tua carne com o Espírito e peça a força do Espírito Santo para dominar a sua carne pelo jejum e mortificação. E o que é mortificação? Pequenas penitências. Acordar mais cedo. Acordar de madrugada, 3 horas da manhã, para rezar o texto da misericórdia, a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, o rosário. Fazer uma abstinência, deixar de comer carne durante uma semana, durante um mês. Deixar de comer doces. São abstinências, são penitências. A nossa vida precisa ser repleta de penitências o ano inteiro. Não só na quaresma, o ano inteiro. Porque as penitências nos ajudam a dominar a nossa carne. Nossa, estou com a vontade de comer doce, mas eu ofereci a Deus como penitência não comer doce. Não comerei doces.
fortalece o teu espírito, dominando a sua carne. Fortalece o teu espírito, dominando a sua carne. Esse é o caminho para vencermos esse inimigo que é a nossa carne e chegarmos ao alto da montanha. Temos 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. O mundo a gente vence pela doutrina, o demônio a gente vence pela oração e a carne a gente vence pelo jejum e mortificação. E assim, jejuando e orando, nos alimentando com a doutrina católica, vamos caminhando até um dia chegarmos no alto da montanha, onde estaremos na presença de Deus, onde não haverá jejum, onde não haverá sofrimento, onde Deus enxugará todas as nossas lágrimas e seremos felizes, completa e totalmente felizes com a visão de Deus. Eu te espero lá, no alto da montanha. Vamos lutar, vamos combater como guerreiros, usando a arma do jejum. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.